Perfeito, doutor Rodolfo. Nesse cenário atual aqui, eu gostaria até de dizer uma coisa que o comandante Hobbs colocou. Para ambas as nações, tanto a Ucrânia e a Rússia, é uma questão mesmo de existência. A Rússia corria o grande risco de se desmoronar caso houvesse êxito na vitória ucraniana aí, né? Inclusive a própria invasão de Kursk, que foi muito questionada, ela, na cabeça de muita gente, ela seria o início dessa queda, e a gente percebe que não é, e nem vai ser. Agora, a grande questão que nós estamos vendo em relação à Ucrânia é para onde vai isso? Porque o conflito, ele, de certa forma, ele, não sei se ele poderia seria o termo mais correto, mas ele estaria congelado em termos territorial. Apesar de haver uma série de retomadas de território por parte dos russos, alguns que eles tinham cedido, inclusive, naquela retirada. Mas qual que é a situação atual? É previsível uma expansão? Fala-se tanto de uma tentativa agora de uma ofensiva russa de verão. Claro que isso vem muito do lado ucraniano, tem sempre afirmado isso, mas é possível a gente esperar que vai haver uma grande mobilização nos próximos meses? Essas perguntas, né, o Farinato sabe, eu sempre respondi de forma muito clara. Esqueça operações ofensivas de larga escala em largo espectro, com manobras rápidas e com concentração de forças em um determinado ponto. Por variados motivos. Primeiro, limitação de efetivo. Os russos não têm ainda superioridade efetiva. Estudos científicos da Rand Corporation, que eu estudei amplamente, consideram que numa guerra de contra-insurgência, eu estou falando contra-insurgência, para você fazer toda uma estratégia de fatiamento e controle territorial e ocupação com formações de zona de segurança numa determinada área do tamanho do Reino Unido, você precisaria de uma força superior em relação ao, por exemplo, ao IRA, na época, 6-1. 6-1. Superioridade numérica em relação àquela força estatal numa guerra de contra-insurgência. Para grandes ofensivas, você precisa de, no mínimo, 3-1 a 5-1, dependendo do nível de qualidade das tropas, o nível de intensidade e o nível de equipamento empregado. A Rússia não tem isso. A Rússia não tem isso. A Rússia tem agora um nivelamento de linha de frente praticamente 1,5 a 1. É 1,5 na Ucrânia, 1 para a Rússia. Não tem efetivo para isso. Outro dia eu tive um debate sadio lá na nossa comunidade do Arte da Guerra sobre isso. Por que não avança para tomar uma grande cidade? Não tem efetivo. Só Deus sabe o que é para você combater e tomar uma grande cidade, quanto você precisa de recurso. Porque, olha só, não tem sentido você fazer grandes ocupações, por exemplo, vai tomar Kupiansk agora, no assalto frontal. Uma cidade grande em extensão territorial. E você, a cada área que você ocupa, você não coloca ou não estabelece uma zona de segurança, você não faz uma operação de limpeza diária, você não estabelece uma zona de amortecimento, você não coloca um cordão de segurança, e para isso você precisa de efetivo. Você precisa de efetivo. Cada aldeia, assentamento, área libertada, precisa você deixar um efetivo ali. Não é simplesmente deixar abandonado para trás e vai seguindo. Não funciona dessa forma, não dá. E quem estuda logística de guerra sabe quanto isso vai sobrecarregando cada vez mais a logística. Por quê? As unidades, a Rússia hoje ela trabalha no seguinte: as unidades de reparo de equipamentos danificados elas operam cada vez mais próximo da linha de frente. Então tem que se aproximar cada vez mais da linha de frente. As unidades de fornecimento de drones, de munição, idem. Elas operam no ritmo constante, contínuo, 24 horas e de 1 ano e meio para cá de uma forma muito, muito melhor. Nem se compara com o ano de 2022, que foi péssimo. Havia péssimo problema de logística. Ainda há gargalo, outro para superar, porque é uma área enorme. Mas entendam o seguinte: a área que a Rússia ocupa é maior do que toda a Grã-Bretanha. Toda a Grã-Bretanha para 700 mil homens. E desses 700 mil, 250 mil a 300 mil na linha de contato. O resto, já falamos sobre isso, estão na logística, estão no treinamento, em rodízio e rotação. Falamos bastante numa live, eu e Farinato, sobre rodízio e a rotação de pessoal. É impossível
ficar numa linha de contato dessa um mês sem ter um rodízio. É impossível, vai morrer. Todo o pelotão vai morrer, vai ficar completamente exausto, psíquica e fisicamente, não há condições. Tanto que aquele combatente, o Saint, que eu e o Farinazzi entrevistamos, ele falou que o rodízio era a rendição era a cada 3 horas para dormir e tinha um rodízio a cada 15 dias. Então, isso tudo sacrifica efetivo. A Rússia não tem tropa suficiente para mobilizar operações de larga escala e espectro. O que sobra? O foco ao estilo Svekin, o teórico soviético, destruir os recursos do inimigo, progredir em flancos vulneráveis, iremos analisar isso, e aonde a linha de contato tem maior vulnerabilidade em relação aos flancos para fazer manobras de pinça. E aí vai formando saliências, vai promovendo semicerco das forças ucranianas, degrada com muito dano de fogo aquelas forças ucranianas, aí toma aquela área. É dessa forma. É uma forma inteligente. Lenta, mas inteligente. Porque se fizer operação ofensiva em largo espectro, vai se deparar com uma massa humana enorme. Só a massa humana já vai retardar. Campo minado. Um inimigo, uma força beligerante inimiga com essência situacional. E com meios ainda. Muito soldado velho, cansado, mas repito, tem massa crítica. Tem massa crítica. Massa crítica humana. Isso retarda qualquer avanço. Então, as ofensivas que o pessoal fala, ofensiva de verão, ofensiva de primavera, etc., elas não vão ser em largo espectro. Vão ser exatamente como a gente está vendo agora. A teoria, de 1000 fatiamentos. O que é a teoria do 1000 fatiamentos? Pega o perímetro operacional, você vai fatiando ele, vendo onde tem condições de progredir. E procurando confundir o inimigo, sempre obrigando a redistribuir forças durante esse perímetro enorme. E degradando ele, degradando com dano de fogo. É isso que os russos vão fazer. É isso. Porque, se formos considerar, já é um perímetro operacional gigantesco, uma área enorme. Repito, guardem isso, maior do que toda a Grã-Bretanha. Maior do que toda a Grã-Bretanha. E olha a dificuldade, olha o desafio de manter todo esse perímetro operacional estabilizado sem perder 1 metro quadrado num contra-ataque. Porque não adianta. Vamos pegar um exemplo, por que não funciona? Vamos lá, 2022. Os russos ocuparam 40% da Ucrânia. Ocuparam. Mas ocupar não é controlar. Deixaram lá, na enorme área de Kharkiv, 3.800 soldados. Perante 40 mil ucranianos, que fizeram ofensiva ali e tomaram tudo. Sabe quantas aldeias tinham ao lado de Balaklia? 20. Todas sem ninguém. Zona cinzenta, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então, como é que vai ocupar toda a região de Kharkiv se tem efetivo para isso? Como é que vai ocupar e controlar todo Dnipropetrovsk, toda a região de Poltava? Não tem condição. A Ucrânia é o maior país da Europa, tirando a Rússia. Então, as ofensivas vão continuar, mas focadas em quê? Em destruir o máximo de recursos da Ucrânia, infligir o máximo de número de baixas, tornando o país absolutamente sem condições demográficas para o futuro. É triste falar, mas há 3 anos eu falo isso nas lives. A desmilitarização é um conceito macabro. Desmilitarização é destruir a capacidade de combate presente e futura da Ucrânia. Por isso que infligir o máximo de número de baixas. E agora começaram a aparecer. E a gente alertou. Os cemitérios ucranianos, que é uma coisa horrenda de se ver. Cada cemitério com dezenas de milhares de sepulturas. E cada vez mais sendo licitados novas áreas para covas. Fora os corpos que nem são recuperados. Para finalizar. Gente, olha só a troca de corpos. 47 dos russos e 919 dos ucranianos. A última troca de corpos. Cada troca de corpos é mais de 10 a 15 vezes a diferença. Para verificar a dimensão, portanto, das baixas. Então é isso que vai acontecer. Essa é a tendência que vai acontecer ainda no conflito.